Então, a primeira coisa que é necessário entender na definição de casa é uma coisa que a gente chama de tripartição funcional, tá? Tripartição funcional. Vocês lembram que a gente estudou no texto do Vitruvio, que o Vitruvio diz que toda arquitetura tem que ter estrutura, funcionalidade e beleza? Isso há 2000 anos atrás disse. Então, quando a gente fala de tripartição funcional, a gente quer dizer que toda a casa, basicamente, vai ter três funções distintas. Ela vai ter setores funcionais, né? Setores que são setores íntimos, setores de serviço e setores sociais, tá? Setor social. Então, como é que a gente começa a separar isso aqui? Então, a casa tem uma sala de estar, uma sala de jantar, uma sala de TV, aí ela tem esse espaço aqui, por exemplo, que pode ficar aqui, coloca, tá? Porque aí ele faz uma área social. Por exemplo, esses aqui correspondem ao setor mais íntimo da casa, que são os quartos. Pode ser que dentro do setor íntimo tenha uma sala íntima, uma sala de costura, uma sala de estudo, para as crianças, uma brinquedoteca para guardar os brinquedos, e aí a criança brincar, então um lugar só para brincar. A área de serviço, né? Quarto da secretária de lá, tal, e depois a área de lazer, né? Nem toda a área de lazer é para uma casa que tem atividade, tá, gente? Mas isso não significa, basicamente, a área de lazer, tá? Vou voltar para cá. Ela é uma variação do setor social, tá? Porque ela pode ser considerada, ela podia estar bem aqui, tá? Por exemplo, eu vou tirar, botar fora, mas ela podia estar dentro deste círculo aqui, área social. Estou separando aqui só para vocês terem uma ideia de o que é um exercício de fluxograma. Então, por exemplo, a gente teria aqui, tem um desenho mais ou menos do que é a casa, tá? Ou apartamento. Então, área íntima, área de serviço, área social. É importante que toda encomenda que a gente receba, a gente pare para pensar a casa exatamente assim. Essa aqui, isso já começa a dividir. Por que, gente, que a gente faz isso? Vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, onde vocês vão ver vários programas de casas diferentes, vocês vão pesquisar e vocês vão mandar 3 para mim, vocês vão desenvolver. Esse projeto vai poder ser feito em dupla, tá? Esse trabalho, tá? E depois ele vai ser apresentado para mim. Quando a gente vai apresentar, a gente ainda vai ver. Tem praticamente quase um mês para fazer esse trabalho. Ele primeiro tem uma fase de pesquisa, aí depois ele vem a parte da análise, vem a parte da leitura e interpretação do espaço. Então, eu vou passar várias aulas falando exatamente só sobre esse assunto. Esse trabalho vai ter uma nota institucional. Caso vocês alcancem a nota já dentro do padrão, vocês vão estar prontos para ir para o próximo semestre. Então, o trabalho, né, o projeto é um painel, tamanho A1, tá? Tipo, tamanho de uma cartolina, mais ou menos, para vocês, que é exibido e apresentado, vocês vão vender praticamente para nós, a plateia, vocês vão apresentar essa casa, esse estudo sobre essa casa detalhado. Então, por isso que eu estou primeiro explicando para vocês essa questão. O que é um programa de necessidades, tá? O que é uma setorização da casa, tá? Para poder pensar, para que vocês entendam exatamente esses dois pontos, tá? Para essa fase desse trabalho que a gente vai fazer, é importante que vocês vão aos poucos entender isso, tá? Esse trabalho, o estudo da casa, tá? Ele é feito, tá aqui, ele está previsto, tá? Na parte do entendimento. Aqui, os itens que compõem a arquitetura é aquele material que eu falei para vocês semana passada, tá?
que tem a ver com o saber ver arquitetura, o tema, a questão da linguagem do arquiteto e tal. Apresentação do que? Esse trabalho, o principal objetivo desse trabalho é dar continuidade ao aprendizado do vocabulário arquitetônico e dotar o aluno da capacidade de ler, interpretar a arquitetura enquanto objeto de trabalho, abrangendo a compreensão dos elementos formais do projeto e computão dos espaços, programa de necessidades, materiais e técnicas construtivas. Tá? O roteiro do trabalho ele é mais ou menos o seguinte: o conceito do tema é a definição da finalidade para a qual o edifício vai servir. Tá? Então, o conceito da arquitetura residencial, casa. Né? Para o projetista desenvolver o trabalho do planejamento arquitetônico, é imprescindível compreender o tema a ser abordado. Então, definidos de forma mais clara possível. A busca de novos conceitos, por outro lado, leva o projetista, o arquiteto, a soluções inovadoras. No trabalho a ser desenvolvido, para a segunda avaliação, o tema abordado é a arquitetura residencial, a casa, a partir de diversos projetos realizados e publicados. Então, vamos para a fase 1, que é a pesquisa. Os alunos deverão pesquisar e escolher uma casa nos sites sugeridos. Vou já chegar lá. Em publicações especializadas ou livros, observando que a escolha deve ser pessoal e objetiva e atender todos os itens do trabalho. Portanto, deverá conter o máximo de informações técnicas possíveis, tais como plantas baixas, cortes e esquemas conceituais, textos explicativos, ficha técnica, imagens da casa construída, interiores e exteriores. Então, vamos lá. Vocês, a partir de hoje, Daiane e Andressa, por exemplo, elas vão fazer uma dupla. Vocês vão mandar um e-mail assim, aqui, ó. Escolha da casa. Vamos lá, vou dizer se o Eduardo mandou. Minha equipe, né? No caso, vocês são dois, tá? Por exemplo, Daiane e Andressa. Casa 1, casa 2, a 3. Então, vocês vão mandar 3 casas, tá? Daiane, vocês vão formar as duplas de vocês. Um só manda um e-mail para mim, tá? Só que vocês mandam assim, a minha equipe é Andressa e Daiana, aí nós escolhemos o seguinte, os sites sugerindo, tá, gente? ArcDaily, ArcWeb, tá? Eles são sites específicos de arquitetura, não são sites de viagem, nem sites de coisa. Vocês não têm que mandar fotos da casa, vocês têm que mandar o link assim como esse aluno mandou, tá bom? Assim como o Eduardo mandou. Vejam a infinidade de tipos de casas do mundo inteiro que vocês vão pesquisar e o quanto isso colabora, o quanto isso pode incrementar o conhecimento de vocês sobre casas do mundo. Aqui tem uma casa bastante interessante, feita sobre estruturas suspensas numa montanha, com um pé de galinha, que faz a versão palafítica, digamos assim, de uma casa, que é uma altura bastante interessante, guarda-corpo de vidro autoportante. Vejam as estruturas, que beleza. Então, eles me mandaram essas 3 casas. Onde estão as plantas baixas? Arquiteto Isaac Danin, área 202 metros quadrados, o ano da construção, 2014, as fotografias, os fabricantes, estão vendo? A Balu, Ita, Andretta, Forma, ou seja, que por aqui vocês já vão ter ideias que são aspectos técnicos do nosso trabalho. Vocês já começam a lidar com uma questão da arquitetura na prática. Então, quando a gente lê um trabalho desse, a gente enriquece o repertório da gente, porque a gente vê detalhamento de como que é feito o piso, como é que é feita a textura. O programa aqui, gente, é o programa de necessidades. Toda vez que vocês usarem a expressão ouvirem ou lerem no estudo de arquitetura, o programa significa o programa de necessidades, o programa arquitetônico.
É a lista de cômodos organizada e sistematizada a partir do pensamento arquitetônico. O corte, mostrando como é que ela fica na montanha, o corte altitudinal. Aqui as fachadas, aqui uma perspectiva tridimensional. A planta baixa está aqui. Então, aqui o deck, aqui a varanda que sobrepõe o deck. 4, cozinha. 5, lavanderia. 6, depósito. 1, área de estar. Então, por aqui, gente, a gente já começa a imaginar aquelas cores em cima. A cor em cima, que é a área social, a cor que vai sobrepor a área de serviço e a cor que vai ter a área íntima. Pode prestar atenção, tem circulação, tá vendo que é esse corredor? Circulação sempre vai ser corredor ou escada. Ou às vezes pode até ser a varanda, que serve de corredor, tá? Então, depósito, garagem. Depósito é, obviamente, serviços. Garagem não é serviço. A garagem, ela pode ser uma área transitória, tá? Ela não é exatamente nenhum dos setores anteriores, tá? A não ser que ela tenha, seja escada e tenha armários com ferramentas, aí ela fica uma área de serviço. Tá vendo? O spa que ele está falando é esse pedaço de inteira, tá? A gente rapidamente absorve os itens da leitura, tá? Isso aqui, gente, eu mostrei para vocês na aula passada. Tá vendo essas linhas? Bem aqui, as linhas mostram a inclinação do terreno. Isso são as curvas de nível. Naquela imagem que eu mostrei, a planta baixa, onde está a banheira, que está ligada ao quarto, o quarto está aqui. Então, vocês podem ver que a banheira é o spa para tomar banho, tal, ela é toda fechada em vidro e é um espaço legal. Então, vocês vão pesquisar devagarzinho os sites. Está aqui um outro site da revista Projeto, é a Arcoeb, e vocês podem ver quem é o arquiteto, o texto. É importante, gente, que tenham minimamente texto a respeito da casa. Quanto mais texto explicativo sobre a casa, melhor. A casa escolhida deve ser enviada por e-mail para aprovação, ou seja, vocês vão mandar um e-mail com opção 1, opção 2, opção 3. Tá? Eu vou abrir e vou responder, olha, pessoal, trabalhem nessa casa. Após a aprovação da escolha, o material do site, livro, deve ser escaneado, copiado e tal. Todas salvem imagem por imagem, depois de aprovada, tá? Organizem as plantas baixas, fachadas, imagem e o texto sobre a casa. Então, copiem, colhem no Word e organizem o material que vocês têm sobre cada casa. Vou mostrar uma casa que é bem interessante. Aí, a primeira coisa que vocês vão fazer é setorização funcional da casa. Vamos mostrar como é que isso vai ser feito? Vamos lá. Está aqui uma casa, a casa do Fred Mafra, em Nova Lima, que é um croquis da casa, e está aqui uma imagem da fachada lateral. A primeira coisa que vocês vão fazer é preciso entender os acessos às áreas, as funções, né? A setorização funcional. Aqui está a planta baixa crua, só com o programa de necessidades desenvolvido para o projeto. Então, eu tenho isso aqui que vocês estão vendo, é onde foi feito o corte esquemático do desenho, tá? Então, quando a gente lê arquitetura, a gente vai imaginando como é que as pessoas usam o lugar, tá? Não basta dizer, isso é o quarto, isso é tudo. A sua cabeça vai passeando pela casa e pelo ambiente do edifício e você consegue interpretar como é que ele é usado. Então, isso também revela alguns hábitos da própria família, tá? O que é importante vocês entenderem? Vamos jogar uma determinada cores aqui. Vocês estão vendo aqui, os 3 setores principais, né, da tripartição funcional da casa estão aqui. A circulação sempre é um elemento importante, porque a área construída, ela serve para você, para você articular a comunicação entre esses espaços, né? Ou seja, que você desloca a casa.
A área de lazer é uma parte separada, eu coloco como área de transição, ou seja, não faz parte da parte funcional. E permeável, gente, isso aqui é um elemento importantíssimo que vocês devem começar a entender. Área permeável é o gramado, é o terreno onde não há edificação, tá? Não tem calçada e não tem uma laje, não tem nada. Isso é muito importante, por exemplo, porque a prefeitura, a legislação, exige que toda obra deixe áreas permeáveis. Vocês podem ver que o terreno é grande, né? E tem toda essa parte construída na casa, e praticamente metade do terreno, da área do terreno, está com áreas permeáveis. Interpretando o espaço, a gente tem em azul, área de espaço social, os acessos sempre eles são importantes de colocar. Eu tenho um acesso principal e um acesso secundário, tá? Geralmente, toda casa vai ter um acesso principal e um acesso secundário. O acesso principal, que é para a área social, e o acesso secundário entra para a área de serviço, tá? Então, aqui eu tenho a garagem, que ficou como uma área de transição, em cinza. Em amarelo é a escada que leva para o segundo andar. Lá em azul mais claro, em azul turquesa, no caso azul mais piscina, tem a arena, a edícula com a churrasqueira, tá? Uma sauna e um banheiro. Tá vendo? Vamos ver como é que é o segundo andar? Isso aqui significa que a casa tem um mezanino, tá? Vou voltar aqui de novo. Essa parte da sala de estar tem um pé direito duplo. Então, o pé direito dela deve ter uns 4, 5 metros. E ela tem, como é que eu posso dizer? Eu vou dizer, para quem depois vocês podem pesquisar o que é lanino, tá? Que todo mundo gosta muito de fazer em casa. Porque aí a sala fica com o pé direito alto, fica lindíssima. E tem, quando você acessa, você passa a parte íntima da casa por uma passarela que dá visibilidade para a parte de baixo. Então, espera lá, volta aqui. Então, quando subo a escada, tá? Eu tenho acesso à suíte master do casal, tá? Essa suíte master tem um closet, um banheiro bem grande, tá? Com chuveiro para cá, vaso sanitário para cá, uma pia dupla, tá? Porque eles brigam, porque um suja, um casal liga quando eles quiserem 2 pias, porque enquanto um faz barra, bota escovar o dente e coisa e tal. Ainda tem um armário aqui, aí você pode ter televisão, então é um quarto bem amplo, tá? Aí tem essa passarela que eu enxergo a sala lá embaixo. Toda vez que tem um vão livre, significa eu não piso aqui, eu estou enxergando o piso lá de baixo, tá? Aí tem uma escadinha, porque tem um desnível para os outros 2 quartos, né? Então, eu tenho o quarto dos filhos, tá? E eles têm um banheiro em comum, tá? Então, um quarto aqui e um banheiro que abre para os 2, tá vendo? Então, deve ser 2 meninos, porque se fosse menino e menina, vão brigar. Menino e menina nunca podem entrar no banheiro. Aqui, um escritório ou pode ser um quarto, tem uma grande varanda, tá? Mas aqui está como se fosse um escritório, ele pode ser reversível, tá? Pelo tamanho, porque ele tem um banheiro. E aqui um mirante, tá? Que é todo com vidro aqui, com um sofá, que é um lugar para contemplar a montanha. Essa é a primeira questão do trabalho, tá? Então, aí eu interpretei a casa a partir da setorização funcional, tá? Vamos para a segunda questão? A segunda questão, ela é interpretar a casa a partir da posição do observador, tá? Esse olhinho aqui, abre o ângulo, significa que eu vou ter que pegar as principais fotos da casa, internas e externas, e descobrir aonde o fotógrafo estava e que ângulo ele pegou. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Figura 1. Essa é a foto que mostra o mirante, que vocês viram agora na planta baixa do andar superior, a entrada da casa, a garagem e a janela do quarto.
Observem que essa casa é feita de elementos muito, como é que se diz, sólidos, com rasgaduras, tá? com subtrações e adições. Então, ela é como se fosse uma junção, uma organização de vários cubos, né, gente, organizados assim. Eu fui usando, fui arrumando, e fui somando, e fui jogando, e fui trabalhando a forma de maneira a compor uma arquitetura, né, um volume sólido. Então, está aqui o olho, tá? A posição do fotógrafo e de onde foi tirada a fotografia. Essa é a figura 1. Tá? Figura 2. Eu tirei daqui. Sempre vai ser localizada em planta baixa, nunca em corte, tá, gente? Então, sempre vocês vão mostrar a posição do fotógrafo, do observador, no plano horizontal. Figura 3. Então, pegou a fachada de lado, tá vendo? Aqui. Figura 4. É o mirante da casa que eu falei para vocês. É bem fácil. Gente, é fácil perceber, porque é fácil reconhecer até o mobiliário. Então, quando vocês pesquisarem a casa, busquem uma casa que tenha layout, que é mais fácil localizar as fotos, tá? Olha lá, como eu falei da mesa para vocês. A mesa de refeições rápidas tem as cadeiras, aqui a mesa de jantar, ali outro momo, ali a passagem para a varanda, vocês estão vendo? Tá? Então, essa imagem foi tirada daqui. Ou seja, vamos voltar? Eu tirei em cada cozinha. Então, tá vendo? Também aqui está a posição do observador. Então, aí tá. Parte escrita, mais explicada da casa, tá? Da apresentação, vocês vão escrever sobre a forma da casa, a organização dos espaços e materiais e técnicas construtivas. Por isso que eu disse, quando vocês fizerem as pesquisas, escolham sites. Às vezes vocês vão encontrar a mesma casa em sites diferentes, tá? Então, a arquitetura e a construção, às vezes, tem a mesma casa que tem na Arquidele. Então, pesquisem bastante, que vocês vão perceber que dá para ver bastante. Então, vocês vão observar que, quando a gente fala na forma, então, o programa da casa, ou seja, os quartos, a lista de compartimentos da casa está distribuída de uma maneira tradicional, ou seja, em 2 pisos. Estar e serviços no térreo e dormitórios no superior, ou seja, a parte de serviços e sociais está no térreo e a parte íntima da casa está no piso superior. Isso dá mais privacidade às pessoas, tá? O desenho é rígido e formado por 4 cubos justapostos, ou seja, eles estão adicionados, olha só, cubo, né? Tem formas quadradonas, cubos, um dentro do outro, com as rasgaduras das efeitos das janelas. E está implantada num lote de esquina, a residência se caracteriza pela rigidez da fachada, com um desenho que deriva de uma conceituação racionalista, formulada por volumes cúbicos e linhas retas. E, professora, eu não sei falar assim ainda. Busquem sites especializados, né? Como estou sugerindo, sites de arquitetura, que aos poucos vocês vão absorver essa maneira de falar, ou vão absorver esses conceitos de racionalista. Isso aqui vocês vão estudar em História da Arquitetura, o que é uma arquitetura racionalista, mas pela própria expressão da forma, você percebe que o que eu estou falando é muito simples e fácil de compreender quando você olha para casa. Você caracteriza desde a fachada, né, pelos cubos, né, pelas formas justapostas e somadas e agregadas, formulada com volume de linhas. Um grande bloco que, em planta, possui 12 por 12 metros, é formado por 4 cubos justapostos de novo, cada um com 6 metros de lado. 2 elementos foram adicionados a ele. Um volume frontal, que é esse aqui, sobre o perno de entrada, e um pórtico lateral a oeste, separado do núcleo da casa, que é este aqui, tá vendo? Ele faz um paredão aqui que protege o sol,
essa parede aqui, ela dá para o pôr do sol. Então, o pôr do sol geralmente é uma coisa quente, né? Então, protege um pouco e a sala de jantar. Na implantação, ainda falando da forma, o Márcio fez topografia do terreno e, por isso, cada pavimento foi dividido em cotas intermediárias. Lembra que eu falei para vocês que, vou mostrar aqui, que a planta baixa, por exemplo, aqui eu tenho um nível, estou subindo, aqui tem um nível, bem aqui a sala de jantar está mais alto, e a piscina aqui está mais ou menos neste nível aqui. Ou seja, quando a gente coloca nessa imagem aqui, por exemplo, deve você perceber que a casa ela vai subir de nível, ou seja, ela não está toda num nível só, tá? O volume frontal construiu a parte da fisionomia da casa, tal, o pórtico lateral posterior foi implantado na varanda, superior no terraço e tal. Então, vai falando da forma da casa. Aí, 2. A técnica construtiva é convencional, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, tá? Então, como eu coloquei, a forma da casa, a organização dos espaços, né? Então, mostra como é que ficou organizado. A organização dos espaços nada mais é, gente, do que descrever a setorização. Basta você dizer, a entrada da casa, você começa a descrever. Isso, gente, vocês vão treinar a faculdade inteira, porque vocês vão ter que fazer memorial descritivo daquilo que vocês falam, tá? E vocês, quando vocês vendem a casa de que fazem para um cliente, quando vocês vendem a casa para o cliente, digamos que vocês vão mostrar o projeto que vocês vão vender. Vocês vão abrir, como eu ainda agora, um 3D, e vocês vão mostrar a casa para o cliente, mostrando o cliente dentro, o bonequinho do cliente dentro, porque aí o cliente vai se imaginar lá dentro. Ele vai ver, ele vai poder visualizar isso. Hoje em dia é super possível fazer isso, né? Só que vocês têm que imaginar isso antes na cabeça de vocês e depois passar para o papel e para o computador, tá? Então, aqui, a forma da casa, organização dos espaços e materiais e técnicas construtivas. Gente, essa casa, ela é feita de uma técnica construtiva convencional, ou seja, estudo de concreto armado e parede de alvenaria. Alvenaria tradicional de tijolo. Então, pintados contrastam com o piso em taco em parte dos interiores. A pedra portuguesa, presente em toda a área externa, avança para o interior da sala de jantar, onde ela é polida. Ou seja, aquela pedra portuguesa, gente, a pedra portuguesa é a pedra que vocês encontram aqui no Parque da Ponta Negra, que está suja pra caramba, e também encontram ela polida lá no Manauara, tá? O piso do Manauara, aquele piso que às vezes está ondulado, está mal feito pra caramba, ele já é portuguesa. E também na Praça São Sebastião, tá? Pedra portuguesa. Presente em toda a área externa, tal, que pode ser polida ou rejuntada, tá? No caso, ela é rejuntada como ela está lá no Manauara. Então, no fundo do lote, a estrela da piscina é um bloco com a mesma linguagem, frutífera, significa. Essa edícula, né, que é o bloco da churrasqueira, ela tem o mesmo vocabulário, mesmo tipo de desenho da casa. Nem isso acontece, às vezes a traço é diferente. A rigidez formal do desenho é rompida pelas generosas aberturas dos nós, tal, então tem vidros, pedra, circulação, tal, então a liberdade, tal. Então é uma fecha. Isso é o trabalho que vocês vão fazer, tá?